Anderson Batista, o menino da bola. Não saio daqui. Giro esportivo. Girando geral. Casa. A turma é mesmo boa, é mesmo da Fusaca. Esporte. Bora, Anderson, falar do Leão da Praça da Bandeira, enfrenta a Tombense. Anderson Batista. Pois é, enfrenta a Tombense hoje, jogo às 20h30 no estádio Antônio Guimarães de Almeida, o Almeidão. Pois bem, jogo complicado, né? Um dos mais complicados aqui do futebol de Pernambuco. A Tombense hoje figura aí na Série C do Campeonato Brasileiro, o Sport na segundona. E tem algumas caras conhecidas na equipe de Minas Gerais que pode, quem sabe, dar um contexto diferente a esse jogo. Só que a gente observa, né, pela qualidade do elenco, pelos jogadores em questão, que o Sport tem um favoritismo em relação ao adversário, mesmo atuando fora de casa. Observar que ontem à tarde houve um treinamento da equipe rubro-negra no CT da Tombense, por volta das 14h30, né, horário do Recife, 15h30, horário de Brasília. Os jogadores fizeram essa última movimentação antes da partida de logo mais, e o técnico Milton Cruz deve pôr em campo, né, a formação que vinha sendo titular, apenas com uma dúvida no miolo de zaga. Se ele entra com o Rafael Thierry ou se ele entra com o zagueiro Kleberson. Dois jogadores que devem compor aí a defesa junto com o Adrielson, que é tido aí como titular da equipe pelas boas atuações desde a temporada passada. Então, o provável Sport para esse jogo de logo mais deve ser armado com Magrão, Norberto, Adrielson, Rafael Thierry ou Kleberson. Se fosse hoje para apostar R$1.000, né, como os ditos do Alessandro Matias, eu apostaria no Rafael Thierry como titular. Sander de volta à lateral esquerda, Ronaldo, Charles e Leandrinho, Ezequiel, Guilherme e Hernani Brocador. Essa vinha sendo a formação do Sport nas principais partidas do início do ano pelo Campeonato Pernambucano. Inclusive foi essa formação adotada com uma ressalva, né, naquele jogo contra a equipe do Náutico, a vitória por 3-1. O Kleberson foi quem acabou atuando como titular naquela partida, né, e não a entrada do Rafael Thierry. Não tinha, né, ainda o Sport contratado esse zagueiro que veio junto à equipe do Grêmio. Sobre a equipe da Tombense, tem algumas dúvidas em relação à equipe que surgiram de última hora. Inclusive uma informação que surgiu ontem à noite do meu querido Arthur Batista, que acabou me passando, de que o Edson, atacante, inclusive foi quem marcou um dos gols da equipe da Tombense neste ano, né, dos poucos gols que a Tombense marcou no Campeonato Mineiro, ele não joga por conta de uma lesão no joelho. E o outro atacante, o Abner, que é uma das opções no banco de reservas, também está de fora por conta de uma lesão no tornozelo. Então, esses dois atletas ficam de fora dessa lista de jogadores para a partida contra o Sport. E no ataque ainda há uma dúvida, né? O Ricardo Jesus, atacante, foi contratado para essa partida da Copa do Brasil. Inclusive não vinha atuando frequentemente com a camisa da Tombense no Campeonato Mineiro. Até então o titular era o Denilson, né, como na função de centroavante. Mas o restante da equipe deve ser a mesma que vem atuando no Campeonato Estadual e que o técnico Ricardo Drubski não vem modificando com o passar do tempo. Então a provável Tombense deve ter aí Felipe Garcia no gol, David, Lincoln Silva, Reinaldo e Bruninho, Rodrigo, Lucas Chapecó e Juan, Cássio Ortega, Everton e Denilson ou Ricardo Jesus. O Everton substitui o Edson machucado, né, com a lesão no joelho, e há essa dúvida aí no ataque se o Denilson será titular ou se o Ricardo Jesus ficará no comando de ataque. Pois é, um interessante desse jogo de hoje, lembrando que essa equipe da Tombense, né, fez 6 jogos na temporada, só venceu um, que foi a equipe do Atlético reserva naquele jogo lá. Alternativo por demais naquele dia. Tem que ficar atento, né, independente que seja isso, mas foi o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, exatamente. Ontem passou aí de fase na Copa Suado. Na Copa Libertadores, né, naquela suado, fase mas passou. Não de grupo, né, de mata-mata. Isso. E outro detalhe também desse jogo de hoje é pai e filho, né? Porque o Lucas Drubski é filho do Ricardo Drubski. Do Ricardo Drubski, exatamente. O Ricardo é técnico da Tombense e o Lucas é o executivo. Até onde isso é bom, né? Porque assim, pode sair, papai. E foi até uma conversa, uma pergunta que o Alessandro Matias acabou lançando para o Lucas. Lucas, paz em casa, tua mãe vai torcer para quem? Aí ele, rapaz, eu acredito que pra mim, porque Painho já tem uma carreira consolidada. Daí eu tô começando agora como executivo,
provavelmente ela deve torcer pra mim. Brincadeiras à parte, os Drubs que estarão hoje duelando, né, por uma vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Beleza, tem que ficar atento com esse time aí da Tombense. Eu tô falando isso aqui direto porque os jogos, né, que os times considerados melhores estão se complicando, estão passando mais, o suor tá demais. E tem uns que estão ficando pelo meio do caminho. CSA, a Ponte Preta ontem acabou ficando. Então, cuidado, tem que tomar de exemplo aí esses jogos, esses times que, né, chega lá como um franco atirador, que dá pra rir, dá pra chorar, e vai devagarinho por ali, faz um gol, se fecha, meu amigo. E pra quebrar a linha defensiva dessas equipes que tem um potencial menor, é muito difícil, né? Porque você faz um gol e você joga a responsabilidade todinho para o adversário. Exato. E deixa lá, se vira aí, eu já fiz meu gol, e se tu vacilar, eu faço outro, né? Isso. Então, e tem que ter muito cuidado. Se for para sair, tem que sair vencendo logo de cara, logo o Sport. Não nesse cenário de jogos que aconteceram neste ano da Tombense no estádio Almeidão, foram apenas 2 partidas desses 6 jogos citados por você. Um jogo contra o Atlético Mineiro, a vitória por 1-0, e a derrota contra o América Mineiro, né, que até então vinha líder da competição, salvo engano, ainda é o líder do Campeonato Mineiro, salvo engano, com 14 pontos, né, e perdeu para o América. E foi um jogo onde a Tombense conseguiu em certos momentos equilibrar as ações da partida, mas o América, pelo seu poderio técnico e tático, acabou vencendo o jogo. Então, assim, eu comparo bastante o jogo do Sport com esse jogo do América, porque são 2 equipes que estão na mesma divisão e fizeram boas contratações, né? Mesmo com as dificuldades financeiras do Sport, dá sim para equiparar os elencos, e quem sabe o Sport, com uma boa atuação e com principalmente seriedade em campo, né, o Sport possa conseguir essa vaga à próxima fase. Seriedade e respeito, né? Isso. Porque tem que ter muito respeito com essas equipes, que não brinque não, viu? Essas equipes assim, menores no cenário nacional complica as maiores do cenário nacional. E hoje nacional. as surpresas devem continuar, né? Hoje teremos 20 partidas, se não me engano, da Copa do Brasil. Exato. Então, fica aí o recado. Fica o recado. Antes de você finalizar aí, deixa eu trazer aqui um áudio do Ezequiel, né, que ele falou na zona mista, naquele jogo lá contra o Petrolina. Vamos aqui trazer aqui um áudio que é do Eu Pratico Esporte, e a gente vai trazer aqui uma parte, e depois você pode acompanhar toda a entrevista completa, ou se você ainda já acompanhou, beleza. Se não, dá aquele clique lá no canal do Eu Pratico Esporte lá no YouTube. Vamos lá? Vamos lá. Tem se falado muito na viagem, desgaste físico, mas ao que parece você está voando dentro de campo, e nesse sentido, na semana muito desgastante, não vai ser problema para você muito não, né? Não, vai ser, eu acho que, como eu falei com o pessoal da fisiologia, da parte da fisioterapia, os médicos, tudo, eu falei que eu vinha sentindo alguns incômodos e tal, mas que com o trabalho que estava sendo feito, eu conseguiria representar um bom futebol, uma boa intensidade, e é como está sendo feito. Muito bom, é isso aí, tá falando sobre a viagem, né? E claro, toda a logística que envolve, né? A época estava envolvendo da questão de saída do Recife para o Rio de Janeiro. O Sport que está instalado na cidade de Pedra Dourada, que fica aí a 15 quilômetros de Tombos, até porque Tombos não tem as devidas condições de abrigar a equipe, né? Questão de hotel, de aeroporto. É uma cidade complicada, né? É uma cidade pequenininha, cidade pacata do interior de Minas Gerais. Quantos habitantes, sabe? Chega na casa daqui dos 40. Eu ainda não observei, mas pelas condições da cidade, eu acredito que tem menos habitantes do que a nossa própria cidade, Vicência. Pernambuco, na Mata Norte. Então é uma cidade pequena mesmo, né? Ontem até a gente observando o gramado, né, e também as instalações do estádio Almeidão. Observando aqui as imagens. Tem apenas um lado de arquibancada. Isso. É como aqui, e a arquibancada é bem menor. Bem menor? É bem menor. A gente ainda tem várias fileiras, né, de arquibancadas, e lá, salvo engano, são 3 ou até 4. Não, salvo engano, bate perto desses números aí. Beleza, finalizando aí. Pra finalizar, Jefferson Ferreira de Moraes é quem apita esse jogo. É o que sopra. Isso, é da CBF de Goiás, será auxiliado pelo Márcio Soares Maciel e pelo Adailton Fernando Menezes. Jogo às 20h30, primeira fase da Copa do Brasil. Torcer para que o Sport consiga aí essa vaga à segunda fase. Quem passar desse confronto enfrenta Operário do Mato Grosso do Sul ou Botafogo da Paraíba. Beleza! Eu espero que seja confrontos nordestinos. Será legal ver o Náutico enfrentar o Santa Cruz. O Náutico agora tá só de boa. E o futuro aí, o Sport passar e enfrentar um desses dois. Eu vou torcer que seja o Botafogo da Paraíba pra gente ter clássico nordestino aí. Beleza, menino da bola, muito boas informações aqui do Leão da Praça da Bandeira. Lembrando, acesse o eupraticoesporte.com.br, fique por dentro das informações do Leão da Praça da Bandeira aqui no nosso giro. Foi o assunto do esporte que se encerra agora.
Anderson Batista, o menino.